Sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração que representa o ser, a respeito do qual se declara alguma coisa. Vamos ver. É também o termo com o qual o verbo estabelece concordância. Vou colocar um exemplo aqui para nós fazermos a análise, tá? O menino gosta de leite. Veja só. Eu tenho aqui um período, não tenho? O que é o período? Não é aquela estrutura que tem um sentido completo, começa com a letra maiúscula, vai até um sinal de pontuação forte? Sim, então eu tenho um período. Vamos ler novamente esse período e contar os verbos. Toda vez que eu vou fazer essa análise, pessoal, de período, análise sintática dos termos que tem dentro de uma oração, eu sempre começo procurando o verbo. E aí você que já assistiu a playlist Introdução ao Período Composto, já fez vários exercícios comigo, né, nessa playlist, já sabe. Sempre você vai começar procurando o verbo. Você pode sublinhar o verbo, circular, mas sempre procure o verbo. E faça uma marcação nele, que aí fica mais fácil visualmente para você, ok? O menino gosta de leite. Dentro dessa estrutura eu tenho um verbo, é o verbo gostar. Então, aqui, ó, o menino gosta de leite. É o verbo gostar, certo? É um fato contínuo, tá localizado no tempo presente. Tempo presente é quando está acontecendo o fato ou ele é um fato contínuo, que acontece sempre, né? Gosta, o verbo gostar no tempo presente, está situado no tempo, então sim, é verbo, né? Representa uma ação, um fato, um processo. Eu tenho mais algum verbo neste período? Não, eu não tenho mais nenhum verbo. Olha só, aqui, pessoal, veja que eu estou fazendo a análise desse período e eu tenho que ter noção de morfologia, ou seja, noção das classes, das 10 classes de palavras, aquelas que eu falei no começo do vídeo. Para você identificar o verbo, você tem que entender, né, da morfologia das classes de palavras. Então, faça a revisão deste conteúdo, ok? Bom, eu já achei o verbo, certo? Agora eu estou falando de termos da oração. Dentro de uma oração, aqui se eu tenho só um verbo neste período, eu tenho quantas orações? Eu tenho apenas uma oração. Então, este período é chamado de período simples ou composto? Período simples, né? Dentro desta oração, nós temos os chamados termos da oração. Nós vamos começar estudando os termos essenciais da oração, que são 2, sujeito e predicado, tá? O sujeito é o termo da oração que representa o ser a respeito do qual se declara alguma coisa. Eu estou declarando alguma coisa. E essa coisa que eu estou declarando é sobre quem? Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Verbo, quem gosta de leite? Ele vai te responder, o menino. Então, eu estou declarando algo sobre alguma coisa, ou sobre alguém. Eu estou declarando algo sobre o menino. Esse ser a respeito de quem eu estou declarando é chamado de sujeito, tá? É o sujeito da oração. O menino gosta de leite. Veja aqui, o menino está no singular, que é o sujeito da oração. Gosta, que é o verbo, também está no singular. Então, o sujeito e verbo devem ter concordância aí, tá? É o termo, então, com o qual o verbo estabelece concordância. Se o sujeito está no singular, verbo no singular, ok? Predicado. Termo da oração que contém o que se declara a respeito do sujeito. O predicado sempre contém o verbo da oração. Eu já achei o verbo. Eu fiz a pergunta para o verbo. Quem gosta de leite? Ele me respondeu, o menino. Então, o menino é o sujeito. E quem é o predicado dessa oração? O outro termo da oração que nós vamos estudar, então, é o predicado, que é
aquela parte da estrutura que contém o que se declara sobre o sujeito. Eu já declarei que alguém gosta de leite, não é? Agora eu tenho que perguntar, o menino gosta de leite. Quem gosta de leite? O menino. Agora eu falo, olha assim para essa estrutura e eu vejo, o que eu estou declarando sobre esse sujeito? O que eu estou declarando sobre o menino? Eu estou declarando que ele gosta de leite. Então, gosta de leite é o predicado, ó, é o que eu estou declarando sobre o sujeito, é o predicado dessa oração. Para eu achar o predicado, é por exclusão. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, se eu já achei o sujeito, todo o restante da oração é o predicado, tá? Veja que dentro do predicado tem o verbo. Então, o predicado sempre contém o verbo da oração, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ordem direta e ordem indireta. Dependendo do posicionamento do sujeito, a oração pode apresentar-se na ordem direta, quando o sujeito está antes do verbo, ou na ordem indireta, quando o sujeito está depois do verbo. Pessoal, veremos mais à frente os outros termos da oração, né? São vários termos da oração que nós estudaremos, mas eu já quero deixar claro para vocês que a ordem direta, ela é composta pela seguinte sequência: sujeito, verbo, complemento do verbo, se houver, e adjunto adverbial, se houver. Ai, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Calma, nós ainda vamos estudar esses termos da oração. Mas eu já quero deixar mais ou menos vocês aí, adjunto adverbial, em alerta, né, sobre essa estrutura aqui. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Sujeito nem sempre vai ter, tá? Porque tem oração sem sujeito. O verbo é obrigatório em análise sintática. Tem que ter o verbo. Complemento do verbo nem sempre vai ter. E o adjunto adverbial nem sempre vai ter, tá? Para eu ter a ordem direta, o sujeito tem que estar antes do verbo. Para eu ter a ordem indireta, o sujeito ele tem que estar depois do verbo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Máquinas substituem homens. Essa estrutura começou com a letra maiúscula, foi até um sinal de pontuação que encerra a ideia, que é o ponto final, neste caso aqui. Então, aqui eu tenho um período. Sempre que eu vou fazer análise sintática, o que é análise sintática? É analisar os termos da oração, é analisar os tipos de orações que eu tenho dentro de um período. Isso é fazer análise sintática. Quando eu vou fazer análise sintática, sempre eu começo procurando o verbo. Dentro desse período, qual é o verbo? Máquinas substituem homens. Verbo substituem, que é o verbo substituir, certo? Achei o verbo, agora eu estou apto a achar o sujeito. Eu olho para o verbo e pergunto: verbo, quem substitui os homens? Quem substitui homens? O verbo responder: máquinas. A resposta do verbo, então, aqui, para minha pergunta, é o sujeito. Já achei o sujeito. Já achei o verbo. Agora eu preciso achar o predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Se o sujeito é máquinas, qual é o predicado dessa oração? Substituem homens. Tudo isso aqui é o meu predicado, certo? Quando eu disse que a ordem direta, ela precisa ter o sujeito antes do verbo, então eu determino que, neste exemplo, eu tenho a ordem direta, porque eu tenho o sujeito e o verbo, tá? Depois nós veremos aqui o complemento do verbo, mais à frente, com calma. Mas eu já sei que para ser ordem direta, o sujeito tem que estar antes do verbo, não é?
Vamos ver aqui um exemplo de ordem indireta. Junto com a globalização, vem o impacto das novas tecnologias. Cadê o verbo? Vem, verbo vir, né? Aí eu faço a pergunta aqui. Verbo, quem vem junto com a globalização? Aí ele vai responder: o impacto das novas tecnologias. Veja que aqui eu tenho um verbo e o sujeito está depois do verbo. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, toda essa estrutura aqui é predicado. O verbo está antes do sujeito, portanto, nessa estrutura aqui eu tenho a ordem indireta, tá? Fiquem tranquilos que depois nós vamos fazer exercícios também para reforçar esse conteúdo, tá bom? Vamos ver agora os tipos de sujeito. O sujeito apresenta diferentes classificações dependendo de como se apresenta na oração. Sujeito simples possui um só núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a estrutura mais importante dentro do sujeito ou dentro do predicado, que nós veremos adiante, tá? Então, pensa na estrutura mais importante. É aquela estrutura que, se você eliminar, vai deixar sem sentido, vai deixar incompleto o que você quis mencionar, o que você quis dizer, tá? Vamos ver o exemplo aqui. Um pássaro triste piava no viveiro. Essa estrutura começou com a letra maiúscula, foi até um sinal de pontuação forte, então aqui eu tenho um período, né? Agora, dentro desse período, sempre você começa procurando o quê? O verbo, que é a parte mais importante da análise sintática, né? O verbo. Um pássaro triste piava no viveiro. Piava é o verbo piar, está localizado no tempo, né? Esse tempo é o tempo pretérito, já passou, né? Tempo passado. Achei o verbo. Agora eu pergunto pro verbo. Verbo, quem piava no viveiro? Um pássaro triste. Então, um pássaro triste, tudo isso aqui, ó, é o meu sujeito. Agora eu acho o predicado. Para eu achar o predicado, é por eliminação. O predicado é aquilo que eu estou dizendo acerca do sujeito. Se um pássaro triste é o sujeito, qual é o predicado, pessoal? Piava no viveiro. Então, aqui é o predicado. Já achei o sujeito, o verbo, predicado. Veja, pessoal, que essa estrutura toda, um pássaro triste, é o sujeito. Mas dentro dessa estrutura tem um elemento que é mais importante. Se eu disser pássaro triste piava no viveiro, dá para entender? Dá. Então, não é núcleo, porque eu posso excluir o e eu consigo entender o que eu quero dizer. Agora, se eu digo um pássaro piava no viveiro, eu consigo entender? Consigo. Então, triste também não é núcleo, porque se eu eliminar, eu consigo entender. Agora, se eu disser assim, ó, um triste piava no viveiro, dá para entender? Não dá. Porque pássaro é muito importante para a compreensão deste enunciado. Portanto, pássaro é o chamado núcleo do sujeito, tá? O núcleo é aquela parte mais importante. Se eu tiro o núcleo, eu não consigo compreender corretamente o enunciado. Nessa estrutura, nesse sujeito, eu tenho apenas um núcleo. Quando eu tenho um sujeito que tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Então, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, que é aquela estrutura mais importante. O que é o sujeito composto? Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, ou seja, ele tem 2 ou mais núcleos. Exemplo, o medo e a raiva o dominaram. Essa estrutura começou com a letra maiúscula, foi até um sinal de pontuação que encerra ideia,
ponto final. Portanto, aqui eu tenho um período. Em análise sintática, sempre eu começo procurando o verbo. Cadê o verbo, pessoal, deste período? O medo e a raiva o dominaram. Dominaram é o verbo dominar. Então, aqui eu tenho o verbo, certo? Tenho apenas um verbo. Então, esse período é chamado de simples ou composto? Simples. Período que tem apenas um verbo é chamado de período simples, né? Ok. Agora, vamos ver. Para eu achar aqui a classificação desse sujeito, eu preciso perguntar para o verbo. Verbo, quem o dominaram? O medo e a raiva. Então, pessoal, o medo e a raiva é o sujeito dessa oração. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, o dominaram é o predicado. Agora, eu preciso verificar a classificação desse sujeito. O medo e a raiva o dominaram. Esse sujeito tem mais de um núcleo? Sim. Medo é núcleo. Raiva é núcleo. Será que o é núcleo? Não, não é núcleo. Veja só, se eu tirar o o, ainda assim eu consigo entender a estrutura, ó. Medo e a raiva o dominaram. Eu consigo tirar o o. Ele não é núcleo. Agora, se eu digo o e a raiva dominaram. Se eu tirar o medo, eu já não consigo entender completamente o enunciado. O medo é essencial para a compreensão. Agora, se eu digo o medo e a o dominaram, também não consigo entender completamente. A palavra raiva é essencial para a compreensão do sentido. Então, os núcleos desse sujeito são medo e raiva. O não é núcleo, e não é núcleo, a não é núcleo. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Eu tenho 2 núcleos. Quando eu tenho 2 ou mais núcleos, o nome do meu sujeito é sujeito composto, tá? Então, sujeito simples possui apenas um núcleo, sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Temos ainda sujeito oculto. O sujeito oculto também é chamado de elíptico, também é chamado de desinencial, também é chamado de implícito, também é chamado de subentendido. Ele tem várias classificações, mas é a mesma coisa, tá? O que é o sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito, subentendido? É aquele identificável pela terminação verbal ou pelo contexto. Exemplo: iremos ao Recife no domingo. Essa estrutura começou com a letra maiúscula, foi até um sinal de pontuação que encerra ideia, ponto final. Então, eu tenho um período. Em análise sintática, sempre começo procurando quem? O verbo. Cadê o verbo aqui deste período? Iremos, que é o verbo ir. Esse verbo está no presente, passado, pretérito ou futuro? Está no futuro, né? Então, eu tenho um verbo aqui no futuro. Ainda vai acontecer essa ação, né? Pessoal, agora quando eu olho para essa estrutura, iremos ao Recife no domingo. Eu tenho que olhar para o verbo e perguntar, verbo, quem iremos ao Recife domingo? Pessoal, aqui o sujeito, ele está subentendido. Nós iremos. Como que eu sei? Pela conjugação. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Veja que quando eu conjugo o verbo, o único que encaixa na conjugação iremos é o nós. Nós iremos, né? A pessoa do discurso ali é o nós. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Esse sujeito, ele é chamado, então, pessoal, de oculto. Por quê? Ele não está escrito aqui na estrutura. Ele está oculto. E pela conjugação verbal, pela desinência verbal, eu consigo determiná-lo, tá?
ele está elíptico, ele está escondido, ele está implícito. Implicitamente eu sei que é nós, porque eu conjuguei o verbo. Eu subentendo que é o nós, porque eu conjuguei o verbo, ok? Agora veja, sujeito indeterminado. Existem certas situações de comunicação em que, por não querer ou não ter condições de identificar o sujeito, o falante indetermina-o. Opa! Então, aqui o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo determinar, identificar. Essa indeterminação pode se realizar por meio de duas diferentes estruturas. Primeira estrutura que indetermina o sujeito. Verbo na terceira pessoa do plural. Disseram para esperar aqui. Olha a estrutura. Começou com a letra maiúscula, foi até o sinal de pontuação forte. Quem disseram para esperar aqui? Disseram. Mas quem? Ah, não sei, disseram. Sabe, é como se fosse uma fofoca, né? Eu chego e falo, olha, disseram para esperar aqui. Tá, mas quem que disse? Disseram. Eu não consigo determinar. Tá escondido, tá indeterminado esse sujeito. Não dá para definir quem é. O verbo, para ser um sujeito indeterminado, ele tem que estar na terceira pessoa do plural, diferente do sujeito oculto. Lembra que no sujeito oculto aqui, ó, eu tenho a primeira pessoa do plural, nós. No sujeito oculto eu posso ter ainda a primeira pessoa do singular. Aqui, no sujeito indeterminado, ele está no plural, na terceira do plural, tá? E outra forma de indeterminar o sujeito, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Se eu usar o verbo na terceira do singular seguido da partícula ser, eu estou indeterminando o sujeito. Precisa-se de tradutor. Quem precisa de tradutor? Não sei, precisa-se. Veja que eu não consigo determinar, definir quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. Então, nós temos as regrinhas, pessoal, para saber do sujeito indeterminado. Primeira regrinha, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, tá? E eu não posso ter mencionado antes, eu não posso ter um contexto antes, ok? Veja que aqui é uma frase que não tem um contexto anterior. Eu não tenho um texto que diz anteriormente quem disse para esperar. Porque se eu tivesse antes um texto ali falando, explicando, e aí na sequência eu colocasse essa estrutura, tudo bem. Aí seria um sujeito ali oculto. Mas não, aqui tem uma frase que por si só ela se basta, ela não tem um contexto, por isso é indeterminado. Ele está atendendo a regra de sujeito indeterminado. Qual é a regra? Tem que estar na terceira pessoa do plural sem nenhum contexto. A outra regrinha, ou, né, ou isto aqui da letra A ou a letra B. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular seguido da partícula ser. Também estou indeterminando o sujeito desta forma, ok? Temos ainda, pessoal, oração sem sujeito. Nossa, mas então existe oração sem sujeito? Existe. Existe oração sem sujeito. Não existe oração sem predicado, tá? Então, sempre vai ter predicado, mas sujeito, haverá situações que não tem sujeito na oração, ok? Então, vamos ver. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, pessoal, é a mesma coisa que sujeito inexistente, tá? Oração sem sujeito ou, deixa eu anotar aqui. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ok? É a mesma coisa. Dizemos que uma oração é sem sujeito
quando ela não possui nenhum elemento ao qual o predicado possa ser atribuído. O predicado, ele atribui algo a alguém, certo? Mas quando ele não consegue atribuir a ninguém, a nenhum ser, essa oração é chamada de oração sem sujeito. O que importa nesse caso é o fato verbal em si. Veja os casos. Para ser oração sem sujeito, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 casos. Verbo impessoal haver, como sinônimo de existir, acontecer e indicando tempo passado. Exemplo, não havia erros no texto. Veja que eu tenho uma estrutura, começou com a letra maiúscula, encerrou com sinal de pontuação forte. Cadê o verbo dessa estrutura? Havia, que é o verbo haver. Aí eu falo pro verbo haver, quem não havia erros no texto? Tem como eu perguntar isso? Nem tem como eu perguntar isso, né? Aqui, essa estrutura é toda formada de predicado. O que importa aqui é só o fato verbal, que não havia erros no texto. O verbo haver, aqui nesse caso, ele está com sinônimo de existir, acontecer, e ele indica tempo passado, ó. Não existia erros no texto. Está no tempo pretérito, portanto, oração sem sujeito. Outro caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Verbo impessoal fazer indicando tempo decorrido ou a decorrer. Exemplo, já faz anos que ele sumiu. Temos aqui uma estrutura. Essa estrutura aqui, ela é formada com duas orações, período composto. Ainda não estamos vendo período composto nesta playlist, apesar de já existir uma playlist de tempo composto, né, de período composto. Aliás, período composto, tá? Estou corrigindo, não é tempo composto. Aqui nós temos um período composto, mas eu quero que vocês analisem a oração número 1, já faz anos. A oração número 2 tem sujeito, que é o sujeito aqui, né? Ele. Mas a análise aqui é da oração 1. Quem faz anos? Ah, já? Não, não é já. Já não é o sujeito. Aqui é uma oração sem sujeito porque o verbo fazer, ele está indicando tempo decorrido. Aqui ele é um verbo impessoal, tá? Ele está dentro aqui das regras para oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Outra estrutura que gera sujeito inexistente ou oração sem sujeito é o verbo impessoal ser em expressões de tempo. Por exemplo, acordei e já era de manhã. Aqui também tem o período composto, né? O verbo acordar aqui tem uma oração. Aqui tem outra oração. Temos que analisar a oração número 2. A oração número 1, eu tenho o sujeito oculto eu. Eu acordei. Mas e aqui? Esse era, que é a segunda oração. Qual é o sujeito? Não tem sujeito, gente. É uma oração sem sujeito. Por quê? O verbo ser está expressando o tempo, ó. Já era de manhã. Expressou o tempo, ele está como impessoal. Portanto, oração sem sujeito ou sujeito inexistente nessa segunda estrutura, tá? Aqui também é período composto, mas nessa playlist nós estamos tratando do período simples. Outra situação que gera oração sem sujeito ou sujeito inexistente: chover, ventar, fazer frio, calor, amanhecer, etc. Ou seja, verbos que indicam fenômeno da natureza. Exemplo, ventou muito ontem cedo. A estrutura começou com a letra maiúscula, foi até o sinal de pontuação forte. O verbo aqui é ventar e é um verbo que indica fenômeno da natureza. Indicou fenômeno da natureza, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Por quê? O que importa aqui é o fato verbal. O predicado, ele não consegue atribuir a alguém aquela ação, aquele processo.